Olá, imagina só a cena. Uma das armas mais poderosas da política externa dos Estados Unidos é usada contra uma figura central da justiça brasileira. E aí, do nada, sem aviso nem explicação, ela simplesmente some. É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar hoje. Pois é, essa é a grande pergunta, né? O que está por trás disso? É um evento que mistura direito, política internacional e, claro, uma boa dose de especulação. Então vamos lá, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça para entender o que realmente pode ter acontecido. Olha, o ponto de partida é esse aqui, dezembro de 2025. O Departamento do Tesouro americano, bem quietinho, faz um movimento que causa um verdadeiro terremoto nos bastidores. Ele reverte as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Sem alarde, sem comunicado, o nome dele, da esposa, de uma instituição ligada a eles, simplesmente desaparece da lista. E o que mais chama a atenção é a velocidade com que tudo isso aconteceu. Pensa só. Em julho de 2025, as sanções são impostas. Em setembro, a coisa aperta e elas se estendem para a família dele. E aí, em dezembro, uma virada de 180 graus, tudo é removido. Ou seja, do começo ao fim, tudo se desenrolou em menos de 6 meses. Impressionante. Ok, mas para a gente entender por que tiraram as sanções, a gente precisa voltar um pouquinho. Porque, afinal de contas, o ministro Moraes virou um alvo? O que deu pontapé inicial nessa história toda? A justificativa oficial do governo americano foi, pesadíssima. A acusação era bem direta, sem meias palavras, de que ele estaria usando o cargo para autorizar prisões arbitrárias e para suprimir a liberdade de expressão. No xadrez da diplomacia, esse tipo de acusação tem um peso enorme. E claro, essas acusações não vieram do nada, né? Elas se baseavam em ações bem concretas do ministro, principalmente como relator daqueles inquéritos sobre fake news e atos antidemocráticos. Sabe, decisões como suspender contas em redes sociais e autorizar a prisão de figuras políticas, foi exatamente aí que a crítica americana focou. Beleza, mas como é que os Estados Unidos fizeram isso na prática? Não foi com tropas, claro. Foi com uma arma de política externa bem específica e, olha, muito poderosa. Vamos conhecer a ferramenta que está por trás dessas sanções. O nome dela é Lei Global Magnitsky. Explicando de um jeito simples, ela dá ao presidente dos Estados Unidos o poder de punir pessoas e empresas em qualquer lugar do planeta por graves violações de direitos humanos ou por grande corrupção. É basicamente usar a força da economia e da diplomacia em vez da força militar. E na prática, funciona assim. Primeiro, eles identificam o alvo. Depois, aplicam as sanções. E o que isso quer dizer? Quer dizer congelar qualquer dinheiro ou bem que a pessoa tenha sob jurisdição dos Estados Unidos e proibir a entrada dela no país. A ideia é criar um isolamento financeiro total. E olha, não pense que essa é uma lei pouco usada. O número é bem expressivo. Mais de 500 alvos entre pessoas e empresas em mais de 30 países já foram sancionados com base nela. Isso dá uma ideia do alcance global dessa ferramenta. Só que o caso do ministro Moraes foi diferente, e aqui está o pulo do gato. Usar uma lei dessas contra um ministro da Suprema Corte de uma democracia aliada como o Brasil, isso não é só incomum, é uma jogada de altíssimo risco. E, como era de se esperar, a tensão diplomática foi imediata. E tudo isso nos traz de volta à pergunta inicial. Se foi tão sério para aplicar, por que remover as sanções de forma tão repentina? É aqui que a história se racha em duas. A gente tem a versão oficial e tem a versão da especulação, que é bem mais cinematográfica. Vamos colocar as duas lado a lado para a gente entender. De um lado, a versão oficial, que é, bem vaga. O Tesouro americano não deu detalhes, só falou em diminuir as tensões. Do outro lado, tem uma teoria muito mais detalhada que foi publicada pela revista Oeste. Ela fala de um grande acordo geopolítico entre os governos Lula e Trump, que envolveria Moraes, aliviar a mão nas redes sociais, o Brasil dar acesso a minerais raros e até encerrar uma cooperação de satélites com a China. Mas aqui, atenção, este é um ponto importantíssimo. Por mais detalhada e, vamos combinar, cinematográfica que essa teoria do acordo pareça, a gente precisa deixar uma coisa bem clara. Não há nenhuma prova pública, nenhuma confirmação oficial sobre isso. Por enquanto, ela está no campo da especulação. Então tá. Com tudo isso na mesa, o que a gente pode tirar dessa história toda? O que esse episódio nos ensina? Porque esse caso, por mais específico que pareça, na verdade abre uma janela para a gente entender tendências globais muito maiores.
Olha, esse evento todo joga uma luz em algumas coisas bem importantes. Primeiro, sanções são, no fim das contas, ferramentas políticas que podem ser aplicadas ou removidas conforme os interesses. Segundo, existe sempre aquela queda de braço entre a soberania de um país e a pressão que vem de fora. E terceiro, e talvez o mais crucial, a grande disputa de poder no mundo hoje acontece exatamente aí, na mistura entre geopolítica, as gigantes da tecnologia e o controle de recursos naturais e da informação. E no final fica uma grande questão para a gente pensar, né? A Lei Magnitsky, que nasceu com uma bela intenção de defender os direitos humanos, ela é de fato uma ferramenta pura de justiça? Ou será que, como este caso parece sugerir, ela pode se tornar só mais uma peça flexível no grande e complicado tabuleiro da geopolítica mundial? A resposta provavelmente não é nada simples.